Fala galera, beleza? Decidi gravar esse vídeo aqui antes de um outro que eu tava fazendo porque aconteceu um negócio que mexeu um pouco comigo e eu acho que eu devia compartilhar isso com vocês. Recentemente chegou até mim o suicídio de um garoto de 15 anos. Eu já tenho ouvido falar com mais frequência de suicídios de jovens, crianças e adolescentes. Não é comum, tá? Mas basicamente a desse garoto chamou mais a minha atenção porque ele estudou no mesmo lugar que eu. E não era um lugar fácil. Era uma escola muito exigente. Se você. Eu não fico muito divulgando coisas muito específicas da minha vida, mas para você ter uma ideia do que eu tô falando, você pode ver o filme Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme incrível, um dos melhores que eu já vi. E ele ilustra bem o tipo de coisa, pressões que acontecem nessas escolas. Obviamente é lá nos Estados Unidos o filme, aqui é no Brasil. E cada um tem uma experiência diferente, né? Cada um vai ter particularidades no seu sofrimento. Mas basicamente eu queria trazer alguns pontos de atenção. Primeiro, para você que é pai e você que é mãe. No começo vai parecer que eu tô meio que culpando os pais, mas não é, tá? No final eu vou ajeitar, mas aparentemente no início vai ficar assim. O que acontece? Existe o que eu chamo de pressão invisível, que você tem aqueles pais que pressionam o filho e os pais que meio que pressionam o filho sem saber. E essa pressão, tá? Ela, antes de tudo, ela não vem dos pais. Toda pressão, ela é autoimposta. Ninguém põe pressão em você por sucesso. Você que coloca. A menos que ela seja efetivamente direta, né? As pessoas te cobrando isso. Mas quando não é cobrado, você se cobra. Essa pressão é autoimposta. E ainda que te cobrem, você também pode cagar, não ligar, falar eu não quero. Se estão te cobrando diretamente, você pode responder diretamente. Então eu acho que esse tipo de pressão ela é até mais fácil de lidar em algumas situações. Mas o que eu quero dizer com pressão indireta? O pai e a mãe, eles têm um filho e alguns pais, eles idealizam, acho que todos os pais, né? Eles idealizam o futuro dos seus filhos. No sentido de, eu fui médico, meu avô foi médico, meu pai foi médico, minha esposa é médica, e eu gostaria muito que meu filho fosse médico. Então existe essa idealização, né? A profissão que o seu filho vai ter que faria os seus olhos brilharem. Eu confesso que eu também sou pai e eu não tenho muito disso. Eu apoio em tudo. Eu não tenho algo muito específico que eu queira que meus filhos sigam. Eu só quero que eles sejam felizes no que eles estão fazendo. E eu acho que essa é a principal questão. Mas não tem problema. Se você é pai ou mãe e você tem uma idealização sobre o seu filho, não é crime você amar o seu filho e desejar o melhor para ele. O problema é quando não há uma conversa sobre isso. Você não pressiona o seu filho, mas vamos lá. Você gostaria que o seu filho fosse médico. Você fala isso pra ele. Pô, eu gostaria que você fosse médico e tal. E o seu filho se torna médico. E você fala pra ele, nossa, que você tá muito feliz. Que uma coisa que esse garoto que se matou falou, né? Que ele deixou 8 vídeos explicando por que ele fez, o que ele fez. Chegou até mim porque eu estudei no mesmo lugar que ele. Então, apesar de fazer muito tempo, a gente ainda tem contatos, né? De pessoas que vão lá, enfim. Perdi um pouco onde eu tava. Beleza, seu filho virou médico.
E você fala pra ele o quanto você ficou feliz, né? Como esse menino fala que os olhos. A mãe dele dizia que os olhos dela brilhavam porque o filho tava numa profissão X. Eu não vou ficar também dando muitos detalhes sobre esse caso. E não havia uma conversa, sabe? Então, às vezes parece que o seu filho tá feliz e ele não tá. Ele fez aquilo para agradar os pais. E a máscara mais comum que pessoas depressivas usam é a máscara do sorriso. Quantas vezes você já não viu alguém que se matou e as pessoas diziam: ele estava sempre sorrindo, ele estava sempre feliz. A máscara do sorriso, a máscara da simpatia é a mais comum entre os depressivos. Então, é por isso que conversas são importantes. As conversas, principalmente as conversas que a gente não quer ter, as conversas desconfortáveis, elas precisam ser feitas. Então você está super feliz que o seu filho virou médico, que o seu filho virou contador e era o que você planejava o futuro dele. Mas você já perguntou para ele se ele realmente está feliz fazendo aquilo? Ou se ele está fazendo isso só para agradar o pai e a mãe que ele ama? Pais, não é culpa de vocês, obviamente. Vocês podem ter esse desejo. Mas também mostrem para o seu filho que vocês apoiam ele em todas as decisões. Às vezes você vem de uma família de advogados de sucesso e o seu filho quer ser um bailarino, sabe? Algo totalmente diferente e descolado da sua realidade. Cabe a você, pai e mãe, conduzir seu filho pelo melhor caminho possível para aquilo que ele desejou para a vida dele. E não tentar colocar ele num caminho que para você é certo. Você tem que ser feliz com a felicidade do seu filho. Independente da profissão, independente do que você tenha planejado para a vida dele. A vida é dele, então, sabe, seus planos no final, quando ele vira adulto, acabam não sendo muito importantes, porque a vida é dele, ele que vai tomar as decisões. E um recado agora para os filhos, né? Quem é pai também foi filho. Primeira coisa, tenha conversas difíceis com seus pais. Às vezes os seus pais eles são mais fechados, mas não têm essas conversas. E eles não sabem que essas conversas são necessárias. E você sabendo, senta com seu pai, senta com a sua mãe e tem essas conversas. Olha, sabe? E não é uma conversa para trazer briga. Aborde a conversa de uma forma tranquila, como eu estou fazendo nesse vídeo. E seja sincero, abra seu coração. Fale das suas dores. Fale dos seus sonhos. E porque às vezes a gente fica criando uma imagem dos nossos pais de medo. E sabe? Não, às vezes não vai acontecer nada demais. Conto o exemplo de um amigo meu que ele estava na marinha, o pai dele era fuzileiro naval, o pai dele começou como soldado, já estava como capitão de corveta, que seria o equivalente ao major. E o filho dele estava, sabe, seguindo por esse mesmo caminho. E o filho dele me contou que ele ia sair, né? E eu, como amigo, cara, eu dei uma força. Porque infelizmente criaram, né? Também no Brasil muitas famílias têm isso de cara, se você não é funcionário público, você é um fracassado. Né? Sendo que quem move o país são as empresas. O funcionário público ele recebe imposto. Se não tiver empresa para pagar imposto, ferrou. E não, ser funcionário público não é a única forma de se ter sucesso. E ele tava com muito medo de falar com o pai dele, principalmente porque ele queria sair para ser professor de história. Sabe, aquilo bem diferentão do que a família dele estava acostumada. E quando ele saiu, ele foi e falou com o pai dele. E aí eu perguntei pra ele. Eu falei, pô, e aí, como é que foi? Ele falou, cara, foi de boa. Meu pai super entendeu. Achei que daria alguma confusão, mas ele me deu todo apoio. Então, sabe, às vezes a falta de conversa faz com que a gente crie uma imagem das pessoas, às vezes de pessoas próximas de nós,
que ela simplesmente não existe, porque a gente fica tentando imaginar o que aquela pessoa está pensando e você não sabe. Então você tem que ir lá e perguntar e falar. E se você é adolescente, provavelmente você tem essas dificuldades, principalmente de ter conversas mais profundas com o seu pai e a sua mãe. Se você não tem, ótimo, continue assim. Mas saiba que é normal você ser um poço de raiva e uma bagunça. Eu fui um adolescente raivoso, mas não fui do tipo de adolescente raivoso, sabe, o rebelde sem causa, que todo mundo sabe que é raivoso. Não, eu era o cara quietinho. Mas por dentro, o adolescente quietinho também carrega muito ódio. E eu fui. Eu não me achava um adolescente raivoso. Até eu sair da adolescência, eu digo adolescência pela psicologia, tá? Que é até os 24 anos. Quando eu tinha lá mais ou menos uns 25 e tal, eu olhei e falei, cara, eu não me achava um adolescente raivoso, mas eu era muito raivoso, eu tinha muita raiva dentro de mim. A diferença é que eu não externava isso. Então, sabe? Às vezes você não externa, você é raivoso e você não sabe. Você tem muita revolta dentro de você. Então, a conversa novamente é o mais importante, mas essa revolta ela meio que vai passar com o tempo. É muito hormônio que a gente tem na adolescência. E as coisas realmente ficam confusas, tanto para homens quanto para mulheres. Se você quer saber como é ter raiva de tudo, do nada e nem saber o motivo, ou sabendo o motivo e mesmo assim sentindo raiva, você pergunta aí para sua mãe, para sua esposa o que é a TPM. E elas vão saber te explicar. Então, basicamente, era isso que eu queria falar com os pais e os filhos. E prestem muita atenção nas pessoas ao redor de vocês. Conversem, sabe? Hoje as pessoas têm medo de falar não, medo de falar a verdade, medo de terem conversas desconfortáveis. Mas são essas coisas que constroem relacionamentos fortes e pessoas fortes. Então, às vezes o seu filho parece estar feliz. Às vezes seu pai e sua mãe parecem estar felizes. Mas eles não estão. É só uma máscara. Então, deixe esse dever de casa para vocês. Conversem com quem vocês amam.